A paz, queridos, hoje é o dia 47 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar em Provérbios 11, verso 2, que vai dizer assim: Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Salomão aqui no capítulo 11, na parte inicial, ele vai estar falando muito sobre essa diferença da soberba, da arrogância, da infidelidade, das pessoas que têm perversidade em seu coração, das pessoas que fazem coisas más. Ele sempre vai fazer comparativos entre pessoas de bem, pessoas que seguem os princípios de Deus e pessoas que estão seguindo seus próprios princípios, seus próprios desejos. Vamos estar lendo aqui os próximos versículos só para nós estarmos entendendo. Vamos ler desde o primeiro. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ou seja, aqui, desde a época muito antiga, as pessoas já agiam de forma enganosa, tentando fazer golpes sobre outras pessoas. Aqui ele fala da balança enganosa, a balança que não media o verdadeiro peso, ou a balança que tem dois pesos, que vai ser dita no Novo Testamento, quando nós ficamos medindo as coisas de acordo com valores diferentes e não tudo sobre a mesma régua. Tudo para Deus existe um certo e existe um errado, existe o bem e existe o mal. Para Deus existe uma dualidade sobre todas as coisas e não existe um outro caminho a não ser esse. Então Deus ele abomina balanças enganosas, balanças de dois pesos, duas medidas, coisas que ficam oscilando. Em Apocalipse nós vamos ver, Deus ele prefere que nós sejamos frios do que mornos. Porque o morno, ele fica ali no meio do termo, ele não está muito bem decidido, ele não está muito bem engajado. É aquela coisa, ou a gente vive na nossa perdição, nós aceitamos a nossa condição, ou nós nos dedicamos a Deus. E aí chega o 2. Vindo a soberba, virá também a afronta. Ou seja, se nós temos um coração soberbo, nessa, principalmente aqui o conceito que ele está falando, você, eu vou fazer porque isso vai me dar prazer, isso vai me beneficiar, ninguém vai descobrir. E aqui ele já está falando, se você agir com soberba, a afronta virá, ou seja, virá consequência sobre os seus atos. Mas com os humildes está a sabedoria. A humildade está ainda em, às vezes, ter que admitir que nós erramos, que nós cometemos deslizes, que nós pecamos, que nós falhamos, ter que pedir perdão, ter que se quebrantar, ter que se arrepender. O coração humilhado perante o Senhor, o coração quebrantado, Deus não despreza isso. A palavra é muito bem clara sobre isso. Então, a humildade, ela é uma boa dádiva de Deus. No Salmo 37:11, o salmista vai estar falando que os humildes herdarão a terra e se deitarão em uma plenitude de paz. A humildade, o poder que a humildade tem. E Jesus também vai falar sobre os humildes no Sermão da Montanha. Em Mateus 5:3, Jesus fala que bem-aventurados humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, olha só a importância, a magnitude que a humildade pode trazer para nós. Em Salmos, os humildes herdarão a terra e terão plenitude de paz. E no Sermão da Montanha, no Novo Testamento, Jesus professa que os humildes de espírito, aqueles que têm o seu espírito quebrantado, arrependido, prostrado diante de Deus e têm prazer na lei de Deus, estes herdarão o reino dos céus. Isso é ser humilde para Deus. A humildade é algo magnífico, até porque Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, para assumir forma de homem, forma de servo, para receber punição sobre toda a humanidade. Ele se pôs à disposição de servo para deixar o exemplo para que todos nós possamos estar seguindo, de humildade perante a todos e perante a Deus. Aí nós chegamos no 3. A integridade dos sinceros os encaminhará,
Ou seja, ser íntegro, ter um bom caráter, uma moral íntegra, ter uma mentalidade, um coração ali direcionado por Deus, a nossa integridade naquilo que é aquilo que Deus ama e que nós temos prazer na lei do Senhor, vai encaminhar e direcionar os nossos caminhos, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Ou seja, quando nós não trilhamos os caminhos do Senhor, isso nos levará à destruição. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e a morte aqui, principalmente a morte eterna, o desvincular eternamente de Deus. 4. A riqueza nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Até mesmo quando nós formos injustiçados, nossas atitudes justas, elas falarão por nós. Porque a nossa justiça, não que isso seja qualquer mérito nosso, né? Nós estamos cumprindo com aquilo que é a vontade de Deus, mas ser justo nos garante salvação. Hora que nós formos, né, confrontados, que talvez a nossa fidelidade, a nossa credibilidade seja colocada em xeque. E o 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Então, a justiça. Nós temos aqui, né? O verso 1 fala que Deus abomina o engano. O verso 2 fala da soberba e fala da importância da humildade. O verso 3 fala que a integridade endireitará os nossos caminhos, mas a perversidade nos destruirá. O verso 4, a riqueza não adianta nada no dia da ira. Aqui, né, o dia do colapso de todas as coisas, o dia que o Senhor vier com o seu juízo, a riqueza não vai adiantar de nada, tudo será destruído sobre essa terra. O que importa é o nosso caminhar com Deus, mas a justiça, né, nos livra da morte. Por isso, a ira de Deus e a nossa justiça, o nosso caminhar, a nossa perseverança irá nos levar para estarmos juntos com Deus. E o 5, a justiça endireita o nosso caminho. Então, tanto ser íntegro como ser justo endireita os nossos caminhos, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Todos aqueles que não se quebrantarem diante de Deus, que não reconhecerem o poder e a soberania de Deus, serão destruídos, porque eles estarão contra Deus. Terão se feito inimigos de Deus, e Deus destruirá, no final de todas as coisas, todos os seus inimigos. Que verdadeiramente nós possamos estar tomando para nós que nós devemos ser pessoas, né? Servos, discípulos de Cristo, humildes, seguidores de seus passos. Que verdadeiramente nós possamos estar, assim como o Salmo vai dizer, e assim como o Sermão da Montanha vai dizer, humildes, para que nós tenhamos, né, a plenitude de paz e para que nós possamos estar herdando o reino dos céus. Isso que a humildade tem para nós. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Seja conosco, nos conduza em todas as coisas, Pai, e verdadeiramente quebranta o nosso coração. Faça com que o nosso coração possa estar te agradando, te louvando e seguindo os seus caminhos, e que nós possamos estar te exaltando, te glorificando e te honrando em todas as coisas. Que a nossa vida, Pai, seja um testemunhar de tudo aquilo que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a nossa vida testifique teus mandamentos, teus ensinamentos, o teu evangelho para todos aqueles que estão distantes de ti. E que nós possamos levar a tua luz para aqueles que estão perdidos em trevas, assim como nós estávamos antes também. Seja conosco, Pai, nos abençoa, nos conduz em tudo e nos dê um dia, Senhor, da tua paz. É isso que eu peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado, sejam humildes, tenham um coração quebrantado diante de Deus. E lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.